levado pelos criminosos. Segundo a polícia, o empresário foi libertado na zona rural de Itabuna por volta da 1h30 da manhã. Ele teria dito que os assaltantes queriam apenas o carro. Vamos falar agora de saúde, né? Vamos falar de cuidados saúde. com esse órgão tão vital para a gente, que é o coração. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias e a chamada morte súbita. E a gente convidou aqui o médico Dr. Luiz Magalhães. Como é que vai? Boa tarde. Para falar um pouquinho desses cuidados, né, Johnny, que a gente deve ter. Doutor Luiz, a gente já começa logo perguntando, né, o que é uma arritmia cardíaca? Arritmias são distúrbios do ritmo cardíaco. Podem ser corações acelerados ou corações alentecidos. Quer dizer, quando o coração bate ou rápido demais ou devagar demais, é isso? Necessita de um tipo de tratamento específico. E tem uma idade para surgir assim, uma arritmia? Crianças ou adultos têm arritmia, doutor? A arritmia ela pode compreender desde as crianças na tenra idade, adultos como nós e idosos também. Obviamente, cada faixa da vida você vai ter uma arritmia específica. Tem uma causa? Na maioria das vezes, sim. A causa mais comum, a população que tem maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares são os idosos, hipertensos e diabéticos, que são os pacientes que têm maior chance de ter infarto e acidentes vasculares cerebrais ditos derrames. As causas cardiovasculares são as causas mais comuns de morte, corresponde a mais de 30% da mortalidade total no Brasil. Mas quando a gente fala em causa, né, o senhor falou em diabéticos, em pessoas idosas, está relacionado a quê? A hipertensão, a alimentação, a questão do colesterol? É isso? Pode provocar também arritmia? Isso, porque a causa mais comum de morte súbita que nós podemos definir são as causas cardiovasculares e a morte arrítmica. Entre as causas cardiovasculares, a hipertensão mal controlada, o diabetes, o colesterol alterado, predispõe o paciente a ter infarto, que é uma das principais causas de morte súbita. A pessoa que ela desenvolve arritmia, ela precisa ter antes alguma doença? Porque às vezes a gente nem sabe que tem algum tipo de alteração, né, no sistema circulatório. A gente pode desenvolver arritmia sem ter algum tipo de doença no coração já? Pode sim. Existem alguns distúrbios, na realidade, que são genéticos, você já nasce com algum grau de mutação e que, apesar de você não ser hipertenso, diabético nem idoso, você nasce com esse distúrbio elétrico que pode predispor ao exercício ou não a você desenvolver uma arritmia letal e ter uma morte súbita. Pois eu queria que o senhor explicasse direito quando é que se caracteriza a morte súbita, porque a gente ouve muito falar, às vezes, no esporte, né? Jogador, eu queria até que o senhor fizesse essa explicação aí, se é igual para todo mundo, explicasse direitinho o que é a morte súbita. Então, vamos ver, o conceito da morte súbita, que a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas ela tem encampado isso, seria aquela morte inesperada que acontece entre o início de sintoma e 1 hora do atendimento ou aqueles pacientes que infelizmente falecem dormindo. São mortes inesperadas. Doutor, a gente estava falando sobre a questão do esporte, né? E às vezes tem uns atletas de fim de semana, aquele que não pratica esporte regularmente, só joga bola no final de semana. Essas pessoas também correm risco de ter uma morte súbita? Toda vez que você vai praticar algum tipo de atividade física, é importante que você faça algum tipo de avaliação, dependendo da faixa etária e se tem algum fator de risco. Por exemplo, um idoso, hipertenso diabético que quer começar a fazer alguma atividade física, ele tem que procurar o seu clínico e cardiologista para fazer algum tipo de rastreamento. Se o paciente, o indivíduo no caso, né, jovem, nunca teve nenhum problema cardíaco, mas ele tem uma história de morte súbita na família, parente de primeiro grau, pai ou mãe, ou ele teve algum desmaio, esse indivíduo ele tem que procurar algum tipo de avaliação, uma consulta médica, um eletrocardiograma, é um exame muito simples que pode detectar precocemente uma predisposição à arritmia letal. Isso seria uma prevenção, né? Que outras formas também a gente pode se prevenir aí para evitar esse tipo de problema? Além das consultas regulares, além dos exames de praxe, que conforme for encontrado alguma normalidade vão sendo solicitados, os hábitos saudáveis são os mais importantes. A gente deve lembrar que, vamos dizer, na pirâmide em relação à morte, mortalidade, morte súbita, a base dessa pirâmide, a maior quantidade de pessoas, são pessoas, como eu falei, que têm predisposição. São hipertensos mal controlados, diabéticos, pessoas que já tiveram infarto ou têm predisposição para tê-lo. Então, esses indivíduos eles têm que ter o controle o mais rigoroso possível em relação a esses fatores de risco. Não fumar, controlar o diabetes, controlar a hipertensão, com medicamento, com atividade física e com hábitos saudáveis, inclusive alimentares. Um dos hábitos mais comuns aqui em nosso país é o consumo de bebidas alcoólicas. Tem alguma relação, doutor, o consumo de bebidas alcoólicas com morte súbita ou com arritmias? Algumas arritmias, não necessariamente letais, elas podem estar relacionadas com excesso de ingesta de álcool. Mas é muito excesso mesmo? Muito excesso e, eventualmente, no outro dia o paciente pode acordar com algum tipo de distúrbio do ritmo. Mas, na realidade, o excesso de álcool ele pode fazer mal à saúde como um todo, aumentar o peso e isso predispõe a diabetes e outros problemas de saúde. A gente recebeu algumas dúvidas aqui, né, de telespectadores. Tem gente querendo saber, diz que tem uma arritmia cardíaca, pergunta se pode praticar atividade física.
Então, o portador já, que ele sabe que ele tem um distúrbio do ritmo cardíaco, ele precisa separar o joio do trigo. Ele precisa saber se é uma arritmia de caráter benigno, quer dizer, que não traz risco de vida para ele, ou se é uma arritmia que pode trazer um problema de saúde mais grave, inclusive a morte súbita. Então, cabe ele ir para o clínico, para o cardiologista, e o clínico vai examinar. Então, se ele tem uma doença cardíaca estrutural grave, coração dilatado, é um paciente que ele só pode fazer algum tipo de atividade física muito pequena. Se é um paciente que tem uma arritmia leve, coração estruturalmente normal, ele é jovem, o médico vai orientar que ele faça atividade física praticamente normal. Agora, questões emocionais, doutor. Por exemplo, amanhã o Bahia vai jogar contra a Portuguesa, vai ter muito torcedor ali aflito, esperando o time voltar à primeira divisão. Uma situação como essa pode ter algum risco de algum acidente cardiovascular? Essa observação é muito importante. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SBC, que é a Sociedade de Cardiologia, inclusive elas fizeram em conjunto uma investigação, um estudo em relação à Copa do Mundo este ano, né, que o Brasil verdade. perdeu. E realmente, nesse estádio de futebol, por exemplo, no sábado, a grande maior possibilidade de ter um evento como uma morte súbita inesperada é na arquibancada. Os jogadores, os 22 jogadores que lá estão, eles tem um risco mínimo. É muito raro um atleta, um jogador de futebol, por exemplo, no caso, eles terem morte súbita, porque eles, atualmente, eles fazem uma avaliação pré-esporte, que a gente chama de um screening, no qual vai uma consulta, uma história clínica, ele vai fazer um eletrocardiograma. Quando acontece, é realmente uma fatalidade, ganha uma dimensão muito grande, porque vocês televisionam e milhões de pessoas no mundo observam aquilo, às vezes instantaneamente. Mas o problema não é ali no campo. Claro. O problema realmente é na arquibancada. Tem como o torcedor se prevenir para não ter nenhum problema? Né? Ele está ali na arquibancada cheio de emoção, tem? Então, a prevenção parte exatamente como você fala. Ele ir para o seu médico e fazer os cuidados dos fatores do risco. Se é um paciente muito doente, ele tem problemas sérios de saúde, obviamente fortes emoções, assim como qualquer coisa na vida em relação a isso, pode desencadear um processo de arritmia mais grave. Mas, obviamente, esses pacientes têm que ter suas emoções normais e, para tal, eles têm que se tratar. Ok. Lembrando que o atendimento aí na área de coração, a gente tem no Hospital das Clínicas em Salvador e também no Hospital Ana Nery, mas eu seguro o senhor aqui que eu queria que o senhor falasse depois sobre